Fala pessoal, beleza? Maicon aqui. Vamos dar continuidade então falando sobre a piometra, né? Ou a infecção uterina. Quem não assistiu esse vídeo bem explicativo, né? Que o Marcos fez, eu quero que vocês deem uma olhada no card aqui, quem tá no YouTube, tá? Ou procura aí no nosso Facebook, no nosso Instagram, que vocês vão ter acesso a esse vídeo. Tá muito legal e muito bem explicado. Agora vamos continuar falando um pouco da infecção uterina, só que de uma forma a abordar mais o diagnóstico, tá? Então, como vocês viram, é uma infecção bastante comum na clínica médica veterinária e o método diagnóstico de escolha para esse tipo de afecção é a ultrassonografia. Obviamente que eu tenho alguns diferenciais da piometra. O principal questionamento quando a gente tem algum tipo de distensão uterina é o conteúdo que está ali dentro. Então a gente abordou a piometra, então a gente já sabe que o conteúdo que vai ter ali dentro vai ser pus, né? Mas em outras situações, nem sempre vai ser pus que eu vou encontrar dentro do útero. Então eu posso encontrar ainda sangue. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Seria hemometra. Tá? Eu posso encontrar muco, que seria a mucometra. Eu posso encontrar até um líquido viscoso e translúcido, que seria a hidrometra. Então eu tenho vários diferenciais aí para piometra. Só que é o seguinte, a ultrassonografia ela não é capaz de diferenciar esses achados intrauterinos. Então a única coisa que eu consigo ver na ultrassonografia é a distensão uterina e a presença de conteúdo de alta ou baixa celularidade dentro dos córneos uterinos. Então isso já vai me direcionar para um diagnóstico de uma infecção uterina. Ah, tá, mas aí eu posso me perguntar, mas bom, se for só muco, quer dizer que não tem uma infecção ali. Então seria importante eu diferenciar, mas na verdade toda distensão uterina, seja por muco, por sangue, que não esteja ainda com uma infecção ativa, ela se torna meio de cultura para que as bactérias ali se proliferem e ali façam uma infecção ativa. Então, a ultrassonografia é o exame de escolha para a gente poder identificar a piometra, tá? Nas cadelas. E aí, pessoal, a gente tem que ficar atento porque nem sempre as piometras são clássicas. Então, quem faz ultrassom aí ou que já teve acesso aos exames, né? Quem tem um pouquinho mais de conhecimento na área, vai saber que a gente encontra lá um corno uterino distendido por conteúdo líquido, né? Paredes irregulares, mas nem sempre acontece dessa forma, tá? Então, eu posso encontrar, por exemplo, úteros com distensão mínima em todo o seu trajeto, os córneos uterinos com distensão mínima em todo o seu trajeto e o animal já apresentar sinais clínicos. Como eu posso encontrar também distensões enormes uterinas, né, uma piometra fechada, onde eu não tenho escoamento do conteúdo intrauterino pela vulva, então eu encontro úteros enormes e o animal não apresenta nenhum tipo de sinal. Ele vai apresentar sinal ali já com 2, 3, 4 meses de infecção. Então, eu tenho que ficar atento que nem sempre a piometra no ultrassom ela acontece de forma clássica, beleza? De amor, bem de baixinho. Voltando à parte da diferenciação. Então não é importante eu diferenciar o conteúdo, se é uma piometra fechada, se ali tem sangue, se tem pus. Na verdade, pessoal, a indicação vai ser a mesma para todos os casos. Então, se o animal foi encaminhado com a suspeita clínica de uma infecção uterina, mas quando o cirurgião fez a cirurgia e descobriu que era só sangue, o papel está cumprido, porque aquilo ia se tornar uma infecção. Então, eu não tenho como diferenciar, mas a conduta terapêutica vai ser a mesma, indiferentemente, né? Indiferentemente, nem sei se existe. Independentemente se for uma muco, uma pio ou uma hemometra, tá bom? A conduta terapêutica tende a ser a mesma. O Dr. Marcos disse, eu também levanto a bandeira da castração. Então, um recado que eu vou dar para vocês. Se o animal já completou 1 ano de idade, né, um animal já está adulto, e você não pretende colocá-lo à reprodução, leve seu animal para uma consulta e de escola, é isso, Rita? peça ao clínico que castre seu animal. Você vai evitar muitas dores de cabeça lá no futuro, beleza, pessoal? Então essa bandeira eu também acabo levantando aí, que é pro bem-estar dos nossos pacientes, principalmente as cadelas fêmeas, tá bom? E aí? E aí, querida? O ultrassonografista, então, ele vai dar só informação se tem ou não piometra? Putz, já é uma baita informação, não concorda? Não! Você deu o diagnóstico pro clínico, né? Desse paciente que ele estava suspeitando de uma infecção uterina. Mas só isso que dá pra fazer? Não. Ixi. Caiu tudo, velho. Então é só isso. Oxi. Tá difícil hoje.
Então é só isso que dá para fazer, né? Só é essa informação que o ultrassonografista pode dar para o clínico? Não, pessoal. Não! Além disso, a gente tem que ficar atento aos rins desse paciente. Meu querido, velho! Como diz esse artigo aqui, ó. Puxa, editor. Esse artigo aí, ele fala que a piometra, ela geralmente gera algum grau de sepse no paciente, né? Um artigo de 2020, bem atual. E a sepse, ela vai acabar afetando os rins desse paciente. Então, vai diminuir o grau de perfusão para esses rins e vai acabar lesionando a camada cortical e a camada medular. Então, a avaliação renal é muito importante nos pacientes que vão fazer o ultrassom para diagnosticar a piometra. Então, não adianta ir lá fazer ultrassonografia, olhar a piometra, beleza, acabou, vai para cirurgia. Não. Não! Faz parte também da responsabilidade do ultrassonografista a avaliação renal adequada desse paciente, principalmente porque ele vai participar de um procedimento cirúrgico, tá? Então é muito importante que isso aconteça e essa informação é bastante válida para o clínico também. Obviamente com os outros exames laboratoriais para fechar aí todo o escopo de exames pré-cirúrgicos para esse paciente. Beleza, gente? Então aqui um exemplo para vocês, olha só. É muito importante a gente se atentar à anamnese também. Olha só esse paciente, uma pitbull. Ela chegou com queixa pra gente de gestação há 4 meses, então imaginem só um proprietário um pouco desinformado, né, em relação à gestação das cadelas, mas isso é comum, tá, gente? Faz parte do nosso papel também instruir e informar os proprietários. Acertei! Ai, vou cantar com uma parte. E ela veio com esse aumento de volume, né? Então passou o cio, o proprietário não sabia se tinha cruzado, começou a aumentar a barriga, ele pensou, bom, cruzou, vai parir. Passaram-se os meses, então não pariu, a barriga continua aumentando e ele trouxe o animal para uma consulta porque o animal teve um vômito, tá? O animal teve um vômito. Então veja, o animal não teve nenhum outro tipo de sinal. O pitbull, uma raça resistente, a gente sabe, mas teve um vômito e ficou apático. E aí o proprietário resolveu trazer. Ao exame ultrassonográfico, então, verificou-se essa distensão uterina gigante. E um dado importante de novo, olha só, faz parte também da responsabilidade do ultrassonografista a medir a parede uterina. Por que ele tem que fazer essa mensuração? Porque se ela estiver muito distendida, esse útero estiver muito distendido, a parede vai estar extremamente fina. Então, mensurar a distensão uterina e a espessura da parede, é importante o ultrassonografista se atentar a isso também. E o que aconteceu com esse paciente? Estava muito grande o útero. Se eu não me engano, né, esse caso é um pouquinho antigo, o útero pesou 4 quilos depois de removido, mas olha só o que aconteceu durante a cirurgia. Por mais treinado e por mais cuidado que o cirurgião teve, infelizmente, na hora de fazer o corte magistral para acesso ao abdômen, o cirurgião acabou pinçando ali um pouquinho com o bisturi uma região uterina que já estava distendendo o abdômen de forma severa, né? E aí, esse resultado que a gente tem. Descrição aí na visualização. Olha só esse vídeo. Puxa, editor. Então, pessoal, era isso que eu queria deixar para vocês hoje, tá? O ultrassom é de extrema importância para avaliação ultrassonográfica. E só compartilhando o último caso com vocês, houve também uma suspeita de infecção uterina em um dos locais que eu trabalho. E o cirurgião responsável acabou sendo solicitado sem antes fazer a ultrassonografia. O que aconteceu? Na verdade, esse animal ele tinha uma ascite, né? Não tinha nenhum grau de distensão uterina. Então é muito importante a gente focar ali na ultrassonografia, né? Um exame simples, um exame rápido e dá pra gente fazer. Infelizmente, às vezes a gente não tem acesso, mas é de extrema importância a gente fazer isso. A laparotomia exploratória, né, ou celiotomia exploratória, ela não é descartável, tá? Se você não tem acesso a esse tipo de exame, como a ultrassonografia, a celiotomia, ela é um método diagnóstico, tá bom, pessoal? Mas tendo a possibilidade de fazer ultrassom, opte pelo ultrassom nos casos de piometra. Tá bom? Então era isso que eu tinha para passar para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida manda aí embaixo, manda suas experiências, a gente tá aqui para ouvir vocês também, beleza? Um abraço e até!